Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado nesses dias. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para cada dia, para liberar na sua vida. São pessoas diferentes, com dons diferentes. Cada um Deus usa de uma forma, mas todos são homens de Deus e mulheres de Deus, tá? Então não fique preso no dom, fique atento à mensagem, que é a mensagem que sai aqui de cima, é a mensagem que o Espírito Santo fala aí no seu coração, tá bom? Nós não estamos em homens, nós estamos em Cristo, amém? Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Vamos ao segundo dia da nossa campanha Avante, pois, sem parar, e o nosso tema dessa noite é edificados sobre a rocha. Olha lá, edificados sobre a rocha. Pode ser até avante, pois, sem parar, edificados sobre a rocha, porque você não pode, não deve avançar em nada se você não tiver edificado na rocha, amém? É uma sugestão para essa noite. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, será o nosso ponto de partida. Você que pode, fique de pé, por favor, em reverência à santa palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou pastor auxiliar aqui, e hoje é eu que vou trazer a palavra. Foi abençoado ontem? Poderosa a nossa ceia ontem, né? Deus é maravilhoso, já mandou a colheita logo no primeiro dia para mostrar que eu estou no negócio. Irmãos, o Espírito Santo está no meio de vós. Alegrai-vos. Mateus capítulo 7, versículo 24, no 27, diz assim. Posso ler? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pode curvar sua cabeça, Pai querido, Pai eterno, nós rogamos a Tua misericórdia, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, Deus. Nós declaramos a autoridade do nome de Jesus sobre esse lugar, que todo o coração, toda a mente, todo o espírito esteja cativo a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador dessa casa de oração, Senhor. Governa sobre nós, governa sobre o teu povo, ministra, edifica, fala, corrige, exorta, faz tudo, Senhor, aquilo que apraz a Ti, conforme a Tua vontade nas nossas vidas, porque nós estamos disponíveis a Ti, queremos receber do Senhor a Tua grandeza, a Tua plenitude, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e tudo que o Senhor faz é tremendo, Pai. O nosso coração transborda diante das Tuas obras. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, Senhor. O Senhor tem verdadeiramente movido esse povo para Te adorar, para Te servir, e nós queremos Te render graça. Seja conosco, Pai, que todos nós se tornem pequeninos na Tua presença, com o coração como de criança, Senhor, não avaliando nada, mas recebendo tudo que vem da Tua parte, em nome de Jesus, que seja feita a Sua vontade, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24, 27, estou aqui ó, com a camiseta da campanha, nosso uniforme para esses dias. Essa passagem também está em Lucas, no versículo 6, do 46 ao 49. Antes de eu entrar no texto aqui, eu queria trazer um dado que eu achei muito interessante, que vai te ajudar
a compreender um pouco do que Jesus quis dizer aqui. Jesus está dizendo da importância de ouvir ou ler e colocar em prática. Isso é muito importante, parece ser muito simples, mas não é. Tem um instituto, uma universidade, chama University College London, que é lá em Londres, a UCL, que eles fazem diversos estudos. Eles fazem diversos estudos sobre contabilidade, sobre direito, sobre contabilidade, e eles fizeram um estudo também sobre psicologia comportamental. E eles trazem alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com você, que vai ajudar você a compreender o que Jesus estava dizendo aqui. Eles dizem assim, o estudo é imenso, obviamente não temos tempo para dissecar ele aqui, mas eu quero falar alguns pontos que eu entendi que é importante. Que ele fala assim, uma pessoa, um homem médio, uma pessoa normal, comum, como nós, ele, para ler um livro de 200 páginas, ele leva em média 2 semanas, 14 dias, né? Levando em consideração que o homem médio lê, aqueles que lê, obviamente, ele lê entre 30 e 60 minutos por dia. Então, ele lê aí um livro de 200 páginas em 14 dias, 2 semanas. Depois dessa leitura, tem o período que ele leva para assimilar essa ideia, a ideia do livro. Por quê? Porque nós temos várias crenças. Quando nós lemos um outro livro, nós estamos sendo confrontados com a crença daquele livro. Então, para a gente poder assimilar a ideia do livro, leva mais ou menos um mês. Então, você lê em 14 dias, se estende mais um mês para você assimilar a ideia daquilo que você leu. Amém? Depois tem um tempo para implantar o que você aprendeu, que leva mais ou menos em torno de 2 a 3 meses. Ou seja, você lê um livro em 14 dias, um mês para você entender o que está falando, assimilar. Logo que você leu, você medita, né, naquilo que você leu, e aí, esse período para você implantar aquele conhecimento que você recebeu, leva de 2 a 3 meses, segundo esse estudo. Até nesse momento aqui, a sua vida não mudou em nada. Você leu, você entendeu, e você começou a implantar, você não está implantando. O texto aqui, Jesus fala assim, aquele que pratica, então é alguém que já está fazendo os ensinamentos de Jesus de forma reiterada. Nesse caso, e você começou a implantar agora, então a sua vida mudou o quê? Nada. Absolutamente nada. Na medida que eu leio um livro, na medida que eu entendo o livro, e na medida que eu começo a praticar, não mudou em nada a minha vida e já se passou 3 meses. E aí ele vai concluir isso dizendo assim, que o tempo para a eficácia do ensino, ou seja, aquele ensino que você aprendeu no livro, que você colocou em prática, que você compreendeu, que você colocou em prática, que você começou a praticar conforme está escrito, isso vai demorar entre 4 a 6 meses para você ver o resultado na sua vida. Olha, então quer dizer que um livro lido com calma, com meditação, com tranquilidade, para você absorver aquele conhecimento e colocar em prática na sua vida, vai levar mais ou menos 6 meses. O homem comum, pode ter gente que é um pouco mais rápido, alguém demora um pouco mais, mas o homem médio demora 6 meses. Tem pessoas, que eu já vi na internet, você deve ter visto também, pessoas que falam assim, esse ano eu li 20 livros. Já viu gente falar isso? Quem já viu? Teve um ano aí que um pastor famoso falou que leu 60. Deu uma discussão aí, por quê? Porque quem tem um mínimo de raciocínio sabe que uma pessoa para ler 60 livros, ela vai ter que ler um livro a cada 6 dias, 5 livros por mês. Ele não faz mais nada, né? Então houve uma discussão muito grande. Mas mesmo que você lê 20 livros, para você ler, compreender, colocar em prática, vai demorar 10 anos, levando em consideração que cada livro demore 6 meses. Então 10 anos para você compreender a instrução, o ensinamento de 20 livros. Olha, que coisa. Tiago vai dizer assim, em 1 Tiago, no capítulo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus vai dizer que a pessoa que só lê, que só ouve e não coloca em prática, ela não assimila a ideia, não confronta com a crença dela, e não começa a pôr em prática aquilo, ela só ouvinte,
essa pessoa está se enganando a si mesmo. Amém? Com base nisso, irmãos, essa parábola que nós lemos aqui, Jesus que está falando aqui, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, ele é semelhante a um homem prudente. Quando Jesus está falando isso aqui, irmãos, ele acabou de entregar as 8 bem-aventuranças de Mateus 5, ou as 9, há quem diga que seja 9, né? Assim como Moisés entregou para o povo de Deus os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, Jesus agora sobe ao monte, no Sermão do Monte, e entrega 8 ou 9 bem-aventuranças, que agora vai ser a lei dos cristãos, a lei da igreja. Eu estava meditando isso, eu estava até pensando assim, não que eu queira o lugar de ninguém, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu estava pensando, falei, meu Deus, se eu estivesse no lugar do Mário de Oliveira, presidente nacional da igreja, eu ia colocar 1 ano de Sermão do Monte, para a gente estudar 1 ano o Sermão do Monte. Eu acredito que 1 ano vai ser pouco, precisaria de uns 5 anos. Certamente, após os 5 anos, nós sairíamos cristãos muito melhores. Porque Jesus agora está dizendo assim para aquele povo que está ali, judeus, os ímpios, os próprios discípulos, está falando para ele, ó, vocês que eu estou chamando, vocês precisam ser melhor do que os fariseus, vocês precisam ser melhor do que os escribas, vocês precisam exceder eles, porque eles receberam a lei para colocar em prática o comportamento diferente, para fazer com que as ações sejam diferentes, mas vocês não. Vocês não precisam, eu não desejo que vocês tenham o comportamento diferente. Eu quero que o interior de vocês seja diferente. Eu quero que o coração de vocês seja transformado. Eu não quero que vocês agora preguem uma norma e coloquem uma roupa boa, como os fariseus faziam, como os escribas faziam, cortava o cabelo bonitinho, fazia a barba, andava bonitinho na praça pública. Não interessa mais isso para o reino de Deus. Agora, depois do Sermão do Monte, o que interessa é que o seu coração, que o seu interior seja puro. Que o seu interior, agora ele não analisa mais as suas ações, os seus atos. O reino de Deus analisa a intenção do seu coração. Você faz por quê, para quê e para quem? É a intenção do coração. Deus agora vasculha, a partir desse momento, Deus vasculha o interior do homem. Ele não está mais para o lado de fora. Ele não está mais preocupado se você é bonzinho, se você é educado, se você cumprimenta bem, se você é um amor de pessoa. Não, ele quer saber como que está o seu coração, como é que está dentro de você, como é que está a intenção do seu coração, se tem falsidade, se tem rapina, se tem inveja, se tem ódio. É isso que vale agora. E aí ele vem e fala assim, olha, os valores são esses agora. Lá atrás, quem era pobre era amaldiçoado, agora bem-aventurado quem é pobre de espírito. Aquilo que o mundo despreza, o reino abraça. E aquilo que o mundo abraça, o reino descarta. Os valores são invertidos, os valores são diferentes. Não importa mais a aparência, o que importa é o interior. O exterior pouco importa. Pouco importa o que você come, o que você bebe. O que importa é se você está fazendo ou não para a glória de Deus, no seu íntimo, no seu coração. Quando Jesus fala aqui, irmãos, ele tá destacando nessa parábola, que o ouvir e a prática dos ensinamentos não pode andar de forma descolada. Não adianta nada você ler, como eu falei aqui, 20 livros e a sua vida não muda. Até porque é difícil assimilar o conhecimento de 20 livros, sendo que nós levamos 6 meses para pôr em prática, de acordo com essa pesquisa, obviamente, para pôr em prática o ensinamento de um. Então você está entendendo que Jesus está falando assim, ó, tudo isso que eu falei no Sermão do Monte, e que eu estou vendo, que eu estou dizendo para vocês, se vocês não colocar em prática, não tem valor nenhum, e nem adianta me chamar de Senhor, Senhor, porque se eu fosse Senhor de vocês, vocês fariam o que eu mando.
Porque aquele que tem os meus mandamentos e guardar, é esse que me ama. Não é quem vem na praça e fala, Jesus, eu te amo. Não, irmãos. Isso engana a mim, engana talvez um ou outro, mas a Deus jamais. Porque Pedro diz lá em Atos que Deus conhece os corações. Então, com base nisso aqui, com base nessa parábola, a falsidade não pode mais fazer parte da nossa vida de jeito nenhum. Se tem uma coisa que nós precisamos ser nesses últimos dias, sempre, na verdade, é verdadeiros, irmãos. E quanto mais puro, melhor. Alguém me perguntou esses dias, eu conversando, falou assim, Wagner, você se arrepende da vida que você teve antes do cristianismo? Eu falei, claro. Ele falou, pô, mas tudo que você viveu, as suas experiências, te trouxe até aqui. Eu falei, me trouxe até aqui, mas não me trouxe com a pureza que eu precisava ter. Não me trouxe com a santidade que eu deveria ter, por causa daquele que me chamou. O mundo traz marcas, irmãos, e deixa muitas marcas. Com base nesse texto, querido, nós precisamos praticar a palavra do Senhor, sabe por quê? Porque as duas casas foram construídas. Ninguém podia ver as suas falhas. Eu estou olhando aqui, para mim está todo mundo bem, todo mundo abençoado. Ninguém podia ver as falhas. Porque a falha estava embaixo, no alicerce, no lugar que ninguém vê, no lugar que normalmente as construções não mostram, naquele lugar que normalmente a gente esconde. As duas casas foram construídas iguais. A diferença é que Mateus fala que a diferença é o piso. Um construiu na rocha, o outro na areia. E Lucas vai dizer que a diferença é que um pôs alicerce e o outro não. Um não teve preguiça para cavar na rocha e o outro achou mais fácil colocar em cima da areia para não dar muito trabalho. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e eu não estou falando da nossa igreja, obviamente, mas num contexto geral, que nós estamos ficando muito cansados e com desculpa do cansaço, a gente está deixando de fazer coisa que é a nossa obrigação. Sabia disso? E eu não estou criticando ninguém não, querido, eu estou nesse balaio também, eu estou nesse contexto. Sabe, irmãos, tem coisa que é a nossa obrigação, que é o nosso dever, e aí a gente está colocando, eu estou cansado, eu vou ficar em casa, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer isso, mas aqui diz que o que construiu a casa num terreno sólido, a casa que não caiu, diz que ele precisou cavar, e o evangelho a gente precisa cavar, querido, para poder descobrir os segredos e as maravilhas do nosso Deus, amém? Você está entendendo o que eu estou pregando? Tem um teólogo, chama Norman Champlin, que é normalmente, as pessoas falam, eu consultei os teólogos, né, parece que até a gente vê um monte, né, mas eu vi um só, na verdade eu vi dois. E ele coloca aqui uma coisa interessante, que ele coloca assim, a chuva, as duas casas receberam o mesmo ataque, chuva em cima, vento nas laterais, e o rio de água que passou embaixo no alicerce. Uma casa caiu, a outra ficou em pé. A chuva, há quem diga que representa as aflições temporais, que é o que vem por cima, que vem de uma hora para outra. Às vezes você está aí, de repente você sofre um acidente, vem uma enfermidade, você é mandado embora do trabalho, aparece alguém enfermo na sua família, ou inclusive você, é algo que a nossa casa está sujeita a acontecer. E a gente precisa entender o seguinte, o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. O que acontece com o crente, acontece com o não crente. O fato de você servir a Deus não significa que você não vai ter intempéries, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter aflições. O fato de você servir a Deus não significa que você está protegido, que você está numa bolha. Não, não. Você está sujeito às mesmas coisas que todas as pessoas do mundo estão sujeitas, mas tem uma diferença naquele que pratica a palavra de Deus. Esse está firmado numa rocha, e a rocha aqui não é Jesus, a rocha aqui é os ensinamentos dele. É os ensinamentos de Jesus, em que pese Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que Jesus Cristo é a rocha. Aqui essa rocha que a casa foi construída em cima, ela foi construída em cima da palavra de Jesus.
dos ensinamentos de Jesus. Não adianta a gente construir nada se a base não for a palavra, irmãos. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas quando você peneira com a palavra, não tem nada a ver. Eu aconselho muitas vezes as pessoas, e a primeira coisa eu pergunto, às vezes a pessoa, Wagner, está acontecendo isso e isso comigo. Quando é cristão eu falo assim, o que a palavra diz nesse assunto? Muitas pessoas não sabem. Isso aconteceu na minha família, minha irmã está ali, ela sabe disso. Teve um problema na minha casa, juntaram toda a família e me levaram lá para resolver o BO. Aí eu sentei lá, falei, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu falei, o que todo mundo lá é crente. Estou batendo na minha casa, hein? Não é na sua, não. Todo mundo lá fala que é crente. Eu falei assim, o que a palavra diz sobre esse assunto? Aí, um já dá um passo lá para trás, o outro olha para cá, o outro... O que a Bíblia diz sobre isso? Não tinha resposta. Falei, pega a Bíblia aí, leia aqui. Você entendeu? Entendi, então faz isso. Mas se eu fizer eu vou perder. Não perde. No reino de Deus não perde. Porque o reino de Deus é o lugar que aonde se perde é que se ganha. Parece que você vai perder, mas lá na frente você vai ver que é bênção. O que Jesus está dizendo aqui foi o que Moisés falou lá em Deuteronômio 28, em Levítico 26, se vocês ouvirem, ó Israel, se vocês ouvirem a minha voz, e se vocês guardarem os meus mandamentos, lá tem promessa de bênção e promessa de maldição. E agora Jesus está trazendo outros valores, muito mais superiores, para que a gente possa ser, não mais feliz como o povo de Israel foi chamado para ser. A coroa de Deus, da criação de Deus, não, agora nós somos chamados para ser bem-aventurados, é mais do que feliz, queridos, mas a condição aqui, sine qua non, a qual não há, a gente precisa praticar o que Jesus mandou, custe o que custar, ainda que a princípio a gente tenha percas. A chuva representa as aflições, o vento, as tentações e as provas que se originam em Satanás e os demônios. A gente vê várias passagens na Bíblia que o vento, os filhos de Jó, veio um vento, né? Os discípulos estavam no mar da Galileia, veio aquele vento também. Há quem diga que era um vento maligno. Os rios representam as provas que resultam do maltrato por parte de outros homens. Nós cristãos podemos sofrer aflições? Sim. Tentações? Sim. Podemos ser maltratados por outras pessoas? Sim. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que a Escritura manda. Te persegue? Você ora. É seu inimigo? Você ama. Nossa, Wagner, é assim? É. Está escrito. Está escrito. Está te perseguindo, está te humilhando, está te colocando de escanteio, está te tratando como um zero à esquerda? Persevere em oração e abençoa aquele que está fazendo isso com você, porque assim vós mostrarais que sois filhos de Deus, é o que está escrito. Irmão, eu estou falando do que está escrito, tá? Não é coisa minha, não estou falando nada da minha cabeça, está tudo escrito aqui, vocês lêem, vocês conhecem a palavra, está escrito, mas parece que é duro, né? Eu estou olhando umas pessoas assim que estão soltando uns raios para mim, sabe? Eu estou sentindo um rainho tipo, está escrito aqui, ó. Eu só estou falando o que está escrito aqui, a mensagem está pronta, o meu papel é o mais fácil aqui. É só trazer o que está pronto, está escrito. É as palavras do seu Jesus que você diz que ama. É as palavras dele. Eu coloquei aqui, ó, a casa sobre a areia do insensato não possui fundamento. Qual que é a diferença das casas? Não possui fundamento, está sobre areia. Areia não é fundamento. Aquele que edifica sobre areia não possui alicerce algum. Ele não quis esforço, ele não quis pagar o preço de cavar na rocha. Muitos chamam Jesus de Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda. E o alicerce, e eles alicerçam as suas vidas em coisas que nem têm muitas vezes a aprovação de Deus.
Vou fazendo de qualquer jeito, sem analisar as Escrituras. Não faça isso, querido. Consulte sempre a palavra de Deus, desprezando a rocha, que é os ensinamentos de Jesus. Não despreze, pelo amor de Deus, porque Jesus falou, ele acabou de falar do Sermão do Monte, ele está falando, falei coisas maravilhosas demais, talvez muitos de vocês nem entenderam, mas se vocês não praticar, vai vir uma chuva, vai vir uma tempestade, vai vir um rio e vai levar a sua casa. A sua casa é o que? É a sua vida, e são as coisas importantes que tem nela, a sua família, seu trabalho, seus filhos. Vai chegar uma hora que vai soprar, e normalmente Jesus está falando aqui, desse tempo que vai bater, irmãos, essa chuva, esse vento forte, é no dia terrível do Senhor, é o dia que Malaquias falou lá, vai ser um dia terrível, sabe, irmãos, vai ser naquele dia que vai chegar e vai falar, não, eu era dizimista, eu pregava, eu orava, eu expulsei demônio, preguei para 3.200, aceitou Jesus, eu fiz um monte de coisa, eu era líder, eu era diácono, eu era pastor, eu era obreiro. Ele vai falar, eu não te conheço, eu não sei no caminho que você andava, porque eu nunca vi você praticar o que eu ensinei, porque o dom é irrevogável. Se eu tiver um dom de cura aqui e tiver em adultério com a minha esposa, eu venho aqui, ora e Deus cura. Sabia disso? O dom é irrevogável. O dom da palavra, eu posso estar em pecado, a minha vida pode estar tudo bagunçada, eu venho aqui com o dom da palavra, pego uma palavra e você fala, que palavra maravilhosa, não quer dizer nada. Porque o que quer dizer se de fato eu sou de Deus ou não, é se eu guardo os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu pratico a verdade, se eu ando na verdade, se em mim não há mácula, se não há mancha, se não há engano, se não há mentira, é isso que vale, e é isso que o Senhor chama a nossa atenção aqui. Eu sei que vocês são tudo crente, eu só estou pregando. A casa sobre a rocha do homem prudente é diferente, não visa ostentar algo que não é, amém? Não está preocupado com quanto será trabalhoso, qual será o preço, ela visa apenas permanecer firme nos ensinamentos de Jesus, pois as adversidades e problemas virão tanto para aquele que fez na areia, quanto para esse que está fazendo na rocha. A dificuldade vem para todos, mas ele sabe que o conselho da palavra, seguido da prática, é o único caminho para se manter de pé. Você quer chegar de pé até o final? Sim ou não? Pratique os ensinamentos de Jesus. Pratique. João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Pratique a palavra. Coloque em prática, mesmo que doa em você, mesmo que pareça o primeiro passo que você está perdendo. Não se importe, pratique a palavra, mesmo que pareça que você está sendo humilhado, que você está sendo tratado como um trouxa. Sabia que uma vez eu estava na faculdade, aí eu tinha um professor de direito, ele falou assim, direito constitucional, cara, eu sou sanguíneo, eu tenho vontade de levantar e sair na mão com aquele cara. Eu crente, novo convertido, se encostava em mim saía óleo. Estava jejuando, não comia nada. Ele, dando aula, ele catou e falou, vocês não podem ser um otário que nem um cristão. Irmão, baixou o Bruce Lee em mim. Vontade de catar aquele Regina, velho. Ele era o professor que eu mais gostava. Maravilhoso ele, extremamente culto, inteligente. Mas ele falou isso. Marrei o nome dele na boca do sapo. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Mas ele falou isso, porque é assim que o mundo nos vê muitas vezes. Aquilo é um bobo. Aquilo é, o que está aguentando? Esquenta a cabeça com o mundo, não. Quem te chamou é Deus. Você está a serviço do reino de Deus. Amém? O ímpio não prevalecerá, irmãos. Coloca para mim, por favor, filha. O Salmo 1. Só terminando aqui. Permanecer firme nos ensinamentos de Jesus, pois adversidades e problemas virão tanto para aquele como para esse, mas ele sabe que o conselho da palavra, seguido da prática, é o único caminho para se manter de pé. Olha o conselho da palavra de Deus que muitas vezes a gente não observa. Salmo 1.
Bem-aventurado, ó, mais uma bem-aventurança das Escrituras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer nesta lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Quer ter comunhão com a igreja, com o povo de Deus? Ande nos mandamentos e santifique a sua vida. Volta lá no primeiro versículo, por favor, Elisa, no 1. Olha aqui o conselho do Senhor para mim e para você. Aqui, o Salmo definiu 3 grupos de pessoas. E ele fala assim, que nós que somos cristãos, que somos povo de Deus, precisamos tomar cuidado com 3 grupos de pessoas. Os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Ele fala que os ímpios não podem nos aconselhar. Jamais. Por quê? Porque os ímpios, quem são os ímpios? São aquelas pessoas que vivem de uma forma como se Deus não existisse. Meus amigos do mundão lá, eles levantam, eles deitam, eles acordam, para eles, Deus não existe. Eles acreditam na força do braço. Enquanto eu trabalhar, tiver dinheiro, está tudo bem. É isso. Eles vivem como Deus não existisse. Essa pessoa não pode me dar conselho. Por quê? Por quê? Porque ele não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele não tem conhecimento da vontade de Deus, ele não entende como o reino de Deus funciona, ele não entende no reino que eu estou inserido, naquilo que eu faço parte. Então eu não posso pegar conselho com essa pessoa. Ele não pode me aconselhar. Na sequência, ele fala que a gente não pode ficar no caminho dos pecadores. Por quê? Se você ficar no caminho dos pecadores, você vai se tornar um pecador também. E o pecado faz divisão entre você e Deus, quebra a sua comunhão com Deus. Amém? Não posso estar no caminho. Ah, Wagner, mas Jesus sentava com os pecadores. De fato, sentava, mas jamais andava no caminho deles. Era eles que iam atrás de Jesus. Jesus falava, vou lá para o outro lado do rio. Eles iam atrás. Jesus tinha o caminho dele, irmão. Ele não saía seguindo ninguém, não. Era quem quiser que venha a mim. Entende? Então ele não anda no caminho do pecador. Pô, eu vejo cristão. Deixa para lá. Se assenta na roda dos escarnecedores. Quem que é os escarnecedores? Os escarnecedores, irmãos, é aquelas pessoas que já foi crente, que batizou, que conhece a Bíblia, que saiu da igreja e mete o pau na igreja. Mete o pau, desculpa o vocabulário assim chulo, mas eu não me lembro de uma palavra agora, é isso. Descasca a igreja, talvez. Fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal de Bíblia, fala mal de Jesus. Esses escarnecem. Uma vez, na minha sala, tinha um que era escarnecedor, eu identifiquei ele. Já tinha lido esse salmo. Aí ele sabia que eu era crente. Eu era crente, entrei crente e saí crente na faculdade. Graças a Deus, o Senhor me preservou. 80% dos filhos dos cristãos vão desviar, parar de ir na igreja no primeiro ano da faculdade. É uma estatística de um instituto americano. 80%. Eu preguei para os jovens esses dias. Estava conversando com o pastor Luiz. 80% dos cristãos vão parar de ir na igreja no primeiro ano da faculdade. E 90% vão largar a fé. Ai, meu filho vai passar na federal. Cuidado que ele passa na federal e não passa para o céu. Toma cuidado, ora aí para essa benção, viu? Os escarnecedores, tinha um cara lá que ele era escarnecedor, sabe o que ele falava? Ele sabia que eu era crente, ele olhava para mim e falava assim, você sabia, falava na sala, sabia que Jesus era gay? Jesus tinha um caso com João. Jesus começava a falar assim, João ia deitando no peito de Jesus. Que endemoniado, irmão. Sabe o que eu falava para ele? Nada. Escarnecedor você ignora. Você não se assenta, eu não batia a boca, não falava. Tinha uns outros crentes que falavam, Wagner, você que fala um pouquinho melhor que a gente, fala um montão para ele. Eu falava, imagina, esse cara é escarnecedor, não perco meu tempo com ele. Esse cara se converteu hoje, ele chama Paulo, você acredita? Ele é crente hoje. Ele falava isso na sala de aula.
Como é que você vai ficar com os escarnecedores? Eu ficava bravo quando eu entrei nessa igreja aqui, que eu fui trabalhar com os jovens. Tinha jovem que ficava brincando, falando em língua, zoando, sabe? Labachura, labacanta. Os jovens têm umas coisas, irmão. Tem que ser crente para estar no meio desses jovens. Viu? E aí, Vagnão, labachura, labacanta, ficava zoando. Falava, querido, não brinca com coisa séria, querido. Por incrível que pareça, a metade deles não estão mais por aí. Não brinca com coisa séria. Falou, começou a escarnecer do evangelho, sai de perto. A Bíblia fala que você não deve nem sentar. Por que sentar? Porque aqui a palavra está sendo dita para o judeu. O judeu, para sentar na mesa com alguém, você, eu, irmão, nós somos bobos, nós sentamos na mesa com qualquer pessoa. Chegou uma pessoa nova na sua casa, você já, vem para cá. A gente é muito bonzinho. Vai lá em Israel que você vai ver o judeu. Os homens é bruto. Você nem entra na casa do judeu. O judeu não se assenta na mesa, porque mesa para ele é comunhão. Então o judeu não tem comunhão com o escarnecedor. Amém? Então quando você senta com o escarnecedor, você está tendo comunhão com ele. Nós não devemos fazer isso. Os ensinamentos do Senhor, que é a sua palavra, é a nossa rocha. É a palavra que constrói, é a palavra que edifica. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos e tudo que nós temos, irmãos, é por causa da palavra de Deus liberada sobre nós. Não há mérito nenhum em nós, nada, tudo é graça, favor e merecido. E eu, leio o Salmo 127, no versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que faz todas as coisas, irmãos. É Ele que constrói, é Ele que move, é Ele que abre porta, é Ele que levanta, é Ele que abençoa. Tudo do que foi feito e se fez é por intermédio da palavra do Senhor Jesus. Tudo que você vê, todas as constelações, os astros, tudo, átomo, tudo foi por intermédio da palavra de Deus. O justo edificado na rocha, nos ensinamentos de Deus, de Jesus, ele vai prevalecer sobre as chuvas, sobre os ventos e sobre as tempestades. Provérbios 10, 25. E eu já vou encerrar. Provérbios 10, 25 diz assim, ó: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Amém? Perpétuo fundamento. O justo, irmão, ele está plantado em algo que ele pode até, o meu filho, você pode falar para mim, não, mas meu filho foi criado, deu uma saída. Fundamento aí é perpétuo. Se ele recebeu, se ele praticou, se ele assentou no coração, uma hora o negócio frutifica. Fique em paz. Se você fez a sua parte, fica em paz, porque esse firmamento, essa base, ela é uma rocha. A palavra de Deus tem firmeza, querido, tá bom? O justo firmado na rocha, na palavra de Deus, jamais será abalado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui, para a gente ter um tempo de oração.